Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 10. Epílogo. A metrópole central do Santo Reino de Raquel, conhecida como a Capital Branca, flutuava sobre um enorme lago. Este era o local do Castelo Real, e em seu grandioso salão de audiências, os ministros-chefe do reino se reunirão. Cada um deles se ajoelhou diante do trono, onde um homem idoso de cabelos brancos estava sentado. Ao seu lado estava o primeiro-ministro, que estava igualmente bem passada a melhor idade. Vossa Eminência, ele começou, permita-me apresentar meu relatório. O cavaleiro cretino, a quem aqueles bárbaros chamam de herói, escolheu apoiar a família real de Wolfort. Este desenvolvimento sugere que o reino de Wolfort será capaz de evitar uma guerra civil. O rei acariciou sua barba majestosamente longa antes de se levantar do trono. Não podemos permitir que cavaleiro cretino continue agindo impunemente. Envie cartas oficiais a todas as nações vizinhas. Informe-lhes que quem falhar em tomar medidas contra o reino que deu origem ao cavaleiro cretino irá à ruína. Um coro de reconhecimento soou dos ministros. Uma decisão esplêndida, Vossa Eminência, disse o primeiro-ministro. Vamos usar esta oportunidade para forçar as outras nações a se voltarem contra Wolfort, ao fazer isso, fazê-las se submeter à nossa vontade. O rei continuou acariciando a barba e ergueu a mão. Raquel, com seu lendário passado, naturalmente triunfará sobre um inimigo menor como Wolfort. Tendo dito isso, este cavaleiro cretino certamente nos deu a melhor justificativa que poderíamos ter pedido. A ameaça que ele representa para as outras nações significa que será simples reuni-las contra ele. O plano de Raquel era forjar uma aliança internacional para lançar um ataque coordenado a Wolfort. Vossa Eminência, não posso elogiar o bastante seu plano engenhoso, e ainda assim uma questão ainda me preocupa, disse o primeiro-ministro. A saber, os movimentos daquele excêntrico, Rollin, e da astuta e ardilosa princesa de Lepart. Não me surpreenderia se eles já estivessem a par de nossos movimentos. Rollin, o excêntrico, e Milene, a princesa perversa. Embora o rei de Raquel se lembrasse de seus nomes, sua expressão permaneceu inalterada, salvo por um leve estreitamento dos olhos. Estou cansado desses marginais e de sua história primitiva. Não vamos parar até termos arrasado Wolfort, deixando nada além de uma terra arrasada em seu rastro. O primeiro-ministro se ajoelhou diante de seu monarca. O rei continuou, eles devem estar confiantes em si mesmos, armados como estão com aquele item perdido que encontraram. Mas no final, aquela força repousa em um só homem. Se nossa aliança lançar um ataque coordenado, Wolfort será varrido do mapa antes mesmo que percebam que atacamos. Como o senhor diz, Vossa Eminência? Apressarei os preparativos para implantar nossos cavaleiros, disse o primeiro-ministro. O rei esticou a mão direita, com a palma virada para cima. Então lentamente fechou os dedos, formando um punho. Traga a vitória à nossa grande pátria-mãe. Enquanto isso, os ministros-chefe de Wolfort também se reuniram no Palácio Real de seu reino, onde uma discussão frenética estava acontecendo. Quer dizer que todas as nossas nações vizinhas se voltaram contra nós. A República permanece nossa aliada. Você acha que eles serão de alguma ajuda? Eles ainda não conseguiram se recuperar. O Santo Reino de Raquel havia se tornado a cabeça de uma aliança composta pelas muitas nações vizinhas de Wolfort, e eles estavam se chamando de Concordata de Defesa Armada. Normalmente, esses países nunca concordavam entre si e certamente não conseguiam se coordenar. Mas a iminente ameaça de Lyon os convenceu a olhar além de suas diferenças. Ele se tornou um bicho-papão desde que subjugou um país inteiro com suas próprias mãos. Eles coletivamente esperavam apagá-lo antes que pudesse adquirir mais poder. Roland gemeu enquanto assistia aos ministros continuarem. Nunca sonhei que meu filho exigiria um duelo por outro homem. Pensei que ele quisesse ser o príncipe herdeiro. Se planeja se casar com um homem, não poderá dar continuidade à linhagem. Ele simplesmente não conseguia entender a linha de pensamento de Jake,
E isso o distraiu tanto que ele foi incapaz de prestar atenção à questão em jogo. Milene sentou-se ao lado de seu marido, encarando-o friamente. Estou estupefata que você possa dedicar seus pensamentos a tais coisas em um momento como este. Preciso lembrá-lo de que quase todos os nossos vizinhos declararam hostilidade aberta contra nosso reino mas Alzir ainda está do nosso lado, assim como seu povo. Não é como se estivéssemos completamente ferrados. A República de Alzir praticamente não tem forças armadas no momento. E certamente você já está bem ciente de que minha terra natal carece de força para reunir um exército de combate adequado. Rowling deu de ombros. Ainda é melhor que estejam conosco do que contra nós. Sua atitude despreocupada só frustrou Milene ainda mais. O Duque Bartyford pode ser forte, mas se todos os nossos inimigos nos enfrentarem como uma frente unida, o forte não passará de um mar de chamas em questão de dias. Nosso status como potência mundial está em declínio aberto. Como se o baralho já não estivesse empilhado contra eles, os senhores regionais haviam se distanciado do trono. Se Leon enviasse um chamado às armas, alguns provavelmente prestariam sua ajuda, mas outros cortariam seus laços com o forte. Uma vez feito isso, haveria nações inimigas efetivamente em sua porta. Isso representava uma ameaça óbvia. Rowling bocejou. Se tivermos que contar com aquele pirralho para nos tirar desta, já estamos ferrados. Que tal admitirmos a derrota e nos rendermos? Se fizéssemos isso, Raquel certamente nos executaria. Eles nutriram desprezo por nós por muito tempo. Eles são antigos, então isso faz sentido. Nossos próprios ancestrais vieram de Raquel. Inferno, pelo que ouço, a maioria deles era da baixa nobreza. Você deveria ter cuidado ao dizer essas coisas em voz alta, Milene o advertiu. Raquel e seus aliados finalmente estavam montando uma força para invadir o forte. Divertido, Rowling murmurou para si mesmo, agora, a verdadeira questão é o que aquele pirralho fará. Quero vingança de Rowling. Reunidos dentro do meu dormitório estavam as Ias, minhas noivas e Erika, quem também pedi para se juntar a nós. Estávamos nos encontrando com o propósito expresso de discutir meu desejo de fazer Rowling sofrer por tudo que ele havia feito. Eu havia preparado chá e lanches para todos, e eles enchiam o ar em volta da mesa com um aroma fragrante. Um sol morno entrava pela janela, criando uma atmosfera relaxante de início de tarde. Francamente, era um desperdício passar um dia como este em uma reunião com um assunto tão perturbador. Eu ressenti ainda mais Rowling por me colocar nesta posição. Luxon e Clary trocaram breves olhares antes de se voltarem para mim. Tenho dificuldade com a noção de que o senhor está em seu juízo perfeito, mestre, disse Luxon. Acabamos de descobrir que Raquel está se movendo para atacar e o senhor está preocupado em retaliar contra o próprio rei. Embora eu acho que nosso mestre adora perder tempo com coisas inúteis. Como Luxon disse, acabávamos de receber a notícia de que Raquel estava se preparando para a guerra com o forte. Eu havia imaginado que eles estavam em movimento, mas descobriu-se que eles haviam envolvido a maioria de nossos países vizinhos para se juntar a eles. Ange me encarou com um olhar exasperado quando soube o porquê de eu tê-los reunido. Essa conversa de guerra a deixou ansiosa. Ela tomou um gole de seu chá antes de franzir a testa. Pelo seu reação, presumo que você já tenha elaborado algum tipo de plano para contra-atacá-los. Alcancei um lanche na mesa e o peguei entre os dedos. Era um biscoito super fino, que levei ao nível dos olhos para poder examinar a frente e o verso. Isso realmente depende do meu oponente. Noelle franziu o senho, irritada com minha atitude. Ela arrancou o biscoito da minha mão. Dê uma pensada decente nisso. Estamos todos contando com você. Sabe, ela tinha experiência de primeira mão com guerras de seu tempo na República de Alzir, então não tinha paciência para minhas bobagens. Meus ombros caíram. Vou resolver de um jeito ou de outro. Mas mais importante, o que eu quero agora é vingança de Rowling. E gostaria que vocês dessem algumas ideias. Havia um limite para o quanto eu poderia idealizar sozinho. Eu realmente queria prejudicar bastante Rowling,
que foi porque convoquei minhas parceiras de confiança e noivas para me apoiar. Lívia soltou um pequeno suspiro. Enquanto falamos, Sua Majestade deve estar terrivelmente ocupado no palácio. Por que não desistir dessa rixa sem sentido? Estamos falando de nosso próprio rei. Ok, então talvez Roland devesse ser uma figura de respeito e reverência. Estritamente em termos de status. Mas isso não mudava o fato de que eu via como o mais desprezível dos porcos, um inimigo. Nunca superarei o ressentimento que tenho dele. Ele me promoveu nas fileiras da nobreza sem nenhuma boa razão. Também não pretendo esquecer como ele empurrou o cuidado e a alimentação da brigada idiota no meu prato. Lívia não conseguiu encontrar palavras para rebater minha resolução inabalável, então finalmente apenas comprimiu os lábios. Erika assistia e suspirou pesadamente. Era realmente necessário me chamar aqui apenas para tramar vingança contra meu pai? Bem, na verdade, parte disso era que eu queria convidar Erika para minha festa do chá, mas também achei que havia uma boa chance de ela poder me dar uma dica sólida de como irritar Roland. Ela era filha dele, afinal de contas. Aquele idiota do Roland parece gostar muito de você, princesa Erika. Você não tem nenhuma sujeira sobre ele. Erika não parecia nem um pouco satisfeita com essa linha de questionamento. Mesmo que soubesse de tais coisas, não as compartilharia com o senhor. Meu senhor, você deve persistir com essas brincadeiras infantis absolutamente. Eu tenho que. Concordei com a cabeça para enfatizar minha recusa. Luxon e Cleari se moveram em uníssono como se balançassem a cabeça para mim. Se está tão determinado a seguir esse caminho, por que simplesmente não dispensa as bobagens e assassina Roland? Luxon propôs. Isso reduziria dramaticamente a quantidade de tempo que gasta pensando em formas de se vingar. Também removeria uma fonte significativa de sua ansiedade? Parece-me um curso de ação eficiente. Arregalei os olhos para ele. Não quero fazer isso. Se Roland morresse, eu só acabaria com ainda mais problemas. Tudo que quero é vê-lo sofrer. Só isso. Oh, não entenda errado. Não é como se eu realmente planejasse destruir o cérebro dele. Mas, considerando como Cleari havia transformado Erin em Erin, suas tentativas de me tranquilizar não eram exatamente as mais convincentes. Por outro lado, ela despertou meu interesse. Ok, então o que você faria? Cleari mergulhou ansiosamente em seu plano diabólico. Ok, então, primeiro vou tirar uma foto sua e da Erika dormindo na cama juntos. Claro, não haverá nenhuma gracinha de verdade envolvida. Vamos apenas fazer parecer que algo aconteceu. Os rostos das minhas 3 noivas ficaram em branco. Era tão assustador que eu tive que olhar para qualquer outra direção. Erika pressionou uma mão na testa. Se você fizesse algo assim, Odo que seria julgado por uma série de crimes. Ela já estava noiva, para começar. Até insinuar que eu havia me engraçado com Erika me colocaria em apuros, muito mais quentes do que eu estava preparado para pular, em nome da mera vingança. Sem problemas. Eu mesma calculei os resultados, e isso se encaixa bem dentro dos limites do que você pode se safar, Cleari declarou. Contanto que o mestre afaste Raquel, o reino não terá escolha a não ser ignorar isso. Na verdade, eles felizmente fecharão os olhos se Cleari tinha tanta certeza, talvez realmente fosse seguro? Considerei a ideia por um momento, mas Ange interveio. Talvez ele se safasse, mas ao mesmo tempo, Sua Majestade tomaria isso como a justificativa perfeita para insistir que Leon assuma a responsabilidade de seguimento, casando-se com a princesa. Na verdade, eu poderia imaginar a senhorita Milene me dizendo isso. Enviou um arrepio pela minha espinha. Vou recusar a responsabilidade, murmurei. Cleari começou a circular ao meu redor no ar. Vai ficar tudo bem. Vamos preparar uma testemunha que possa atestar sua inocência, que possa jurar que você realmente não encostou um dedo nela. Então você pode dizer a Roland, sua filha com certeza era uma gracinha. Você é completamente desumana, eu disse. Sou toda de novos humanos, posso ser tão desumana quanto quiser, Cleari raciocinou.
Mestre, vamos apunhalar Roland no coração juntos. Balancei a cabeça lentamente. Enquanto isso, Ange, Lívia e Noelle deixaram seus lugares para silenciosamente tirar Clary do ar. Ange lançou um sorriso sombrio para a Ia. Admito, seu plano quase certamente deixaria uma cicatriz profunda no coração de Sua Majestade. No entanto, seria extremamente inconveniente para o resto de nós se rumores dessa suposta infidelidade se espalhassem. Clary, acho que deveríamos ter uma conversinha, disse Lívia, sorrindo. Estou especialmente ansiosa para ouvir sobre o que você fez com Erin. Clary tentou desesperadamente se libertar. Se ela desencadeasse todo o seu poder, teria sido fácil para ela. Mas ela sabia que era melhor não machucar nenhuma das minhas noivas. Garotas, esperem, ela protestou. Por favor, estou implorando, me ouçam. Juro, esta é uma técnica testada pelo tempo de eras passadas, nada é questionável sobre isso. Nelly, não fique aí sorrindo desse jeito. Ajuda. Noelle continuou sorrindo enquanto jogava as mãos para cima e as agitava. Desculpe, mas você conseguiu me irritar também, então, como último recurso, o olho de Clary se moveu para mim. Mestre, você me entende, não é não? Não entendo você nem um pouco. Eu absolutamente queria que Roland sofresse, mas até eu achei que a metodologia dela havia ido longe demais. As garotas arrastaram Clary para longe, nos deixando para trás. Luxon lançou o olhar entre Erika e eu. Se você tivesse aceitado a proposta de Clary, Roland teria sofrido danos psicológicos imensuráveis. Suspeito que isso teria levado a mais problemas. Esfreguei a nuca, exasperado com a incapacidade do meu parceiro de compreender a extensão total do problema. Haveria problemas com mais do que apenas Roland. De qualquer forma, nunca imaginei que minhas noivas ficariam tão bravas. Devo concordar. Nós dois inclinamos as cabeças, ou no caso de Luxon, seu corpo. Enquanto tentávamos descobrir o que poderia ter enfurecido tanto as garotas, Erika nos olhou com um sorriso irônico. Tio, você realmente não entende. Você entende? Então me esclareça. Quer dizer, eu entendia que não seria exatamente agradável para as garotas ver uma foto minha na cama com Erika. Isso fazia sentido. Mas era só uma brincadeira, certo? Eu realmente não estaria fazendo nada. Eu totalmente poderia ver elas discordando, mas não valia a pena ficar tão chateada. Ok, era possível que a Sra. Milene poderia ter insistido para que eu me casasse com Erika como resultado, e isso seria um problema. Mas essa hipótese não era motivo para tanta raiva também. Erika franziu as sobrancelhas por um longo momento antes de entrelaçar os dedos, segurando-os na frente da boca para esconder sua expressão, como se estivesse envergonhada. Isso apenas mostra o quanto elas te amam. Sincero, achei adorável o jeito que suas bochechas ficaram rosadas, mas assim que a expressão dela ficou séria novamente. Além disso, aquele plano não teria prejudicado apenas meu pai. Não teria. Erika suspirou. Considere o ponto de vista delas, mesmo que fosse tudo falso e apenas por vingança, tal foto ainda sugeriria que você foi infiel. Você consegue ver como isso não as deixaria muito felizes, certo? Que isso, na verdade, as magoaria. Eu não havia pensado tão longe. Em essência, o plano de Clary era uma espada de dois gumes, disse Luxon. Bom eu ter dito não. Ela havia se expressado claramente, mas em vez de sorrir, a expressão de Erika se turvou em uma de ansiedade. Com as mãos unidas contra o peito, ela implorou, tio, tudo com esta guerra realmente ficará bem. Quero acreditar em você, quero. Mas me preocupo que até você achará as coisas difíceis desta vez. Era verdade. Por mais forte que Luxon fosse, com tantos países unidos contra nós, o reino não poderia esperar sair completamente ileso. A situação toda com Raquel representava um problema grave, mas eu não podia suportar preocupar minha adorável sobrinha. Bem, continuava chamando-a de minha sobrinha, mas não somos exatamente parentes de sangue neste mundo. Nada com o que se preocupar. Luxon e eu cuidaremos de tudo.
Estiquei preguiçosamente a mão para cutucar Luxon com o dedo. Ele aproveitou isso como uma boa desculpa para se afastar do meu alcance. O que quer dizer é que eu cuidarei disso, já que sou eu quem sempre faz tudo. Tudo que você faz é empurrar o trabalho duro para mim, mestre, reclamou. Como de costume, ele era um pirralho detestável. Só faço isso porque confio que fará um bom trabalho. Embora eu possa ser uma IA, lamento informar que até para meus ouvidos essas palavras soam ocas. Tisque, tisque. Você é um cínico mesmo. Por que não leva minhas palavras ao pé da letra dessa vez, hein? Como estão as coisas, você não é nem um pouquinho cativante. Você pode não mentir, mas tampouco se dá ao trabalho de dizer a verdade. E gostaria que eu aceitasse sua palavra. Por favor, você deve estar brincando. Olha, pela primeira vez te elogio, e é assim que me retribui. E pensar que você sempre reclama que não te elogio o suficiente. Virei-me para Erika. Você está vendo como ele e Luxon também se virou para ela. Erika, não deve acreditar em uma palavra que esse homem diz. Ele pode ser mais velho psicologicamente do que aparenta, tendo retido memórias de sua vida anterior, mas ainda assim é uma criança que se recusa a admitir seus próprios sentimentos. Se algum dia precisar de alguma coisa, por favor, venha até mim. E, qual é a desse cara? Ela é minha sobrinha, e você está me minando completamente. Ela vai perder o respeito por seu tio, não se preocupe. Ela não deveria nutrir nenhum por você para começar. Minha mão se esticou quando tentei agarrá-lo, mas antes que pudesse arrancar aquele idiota do ar, Erika começou a rir. Congelamos e olhamos para ela. Suas bochechas coraram. Minhas desculpas. Vocês apenas pareciam estar se divertindo tanto discutindo. Percebo que, por mais que reclamem um do outro, realmente são próximos. Luxon e eu bufamos e viramos as costas. Quem seria próximo daquele idiota? Somos apenas mestre e servo. Nada mais. Erika nos observou com um sorriso discreto. De qualquer forma, parecia que eu teria que fazer alguma coisa sobre Raquel, pelo bem do reino, claro, mas também por minha adorável sobrinha.